Eu quero lembrar aqui também de uma live que eu fiz agora essa semana, na segunda-feira, no dia 3, do lançamento de um livro chamado Bailarinas Também Choram, escrito pela Tanise e pela Jéssica, que é exatamente uma obra que reúne esses dados sobre violência sexual infantil, destacando esses sintomas, né? Como é que eu consigo identificar numa vítima, numa criança, né, os sintomas que ela vai apresentar para a gente conseguir identificar um possível abuso, né? E quais são também as formas de denúncia, os canais de denúncia, sempre assim numa linguagem mais fácil, de compreensão fácil, para que também as crianças possam entender o que é o abuso sexual, o que é a exploração. Esse livro, eu faço questão, porque o material realmente é muito bom, e vocês podem procurar Diversão em Letras, para darem uma olhada no material. Inclusive, a gente imprimiu aqui pelo nosso gabinete 1000 exemplares para distribuição gratuita, porque realmente é um conteúdo simples, de fácil compreensão, até para os próprios pais, sabe? Para a própria família, conversar com a criança sobre o tema. A história lúdica é uma forma de você abordar e como ensinar a criança também a entender o que é um abuso, o que pode e o que não pode numa relação com alguém mais velho ou até com algum familiar que a criança está se sentindo incomodada, mas que às vezes ela não sabe que ela está sendo abusada ou explorada, né? Então, para que essas questões também fiquem claras para a criança, e muitas vezes os adultos não conseguem conversar, não sabem como dialogar, esse livro também tem sido um mecanismo muito bacana, muito legal, de fazer esse diálogo, de estabelecer essa conversa com a própria criança, para que ela também saiba, de certa forma, se cuidar e se proteger. Também vindo de encontro a isso, esse assunto ainda é tabu para muitas pessoas. Então, talvez de forma lúdica, realmente isso acabe ajudando. E também vale lembrar que não denunciar pode ser, daqui a pouco você vê como uma espécie de conivência, né? Então, também pode considerar crime. Não denunciar também é um crime, né? A omissão, nesse caso, também é um crime. Então, quando a gente sabe, quando a gente vê, é importante que haja, sim, o diálogo com alguma autoridade que possa fazer alguma coisa. A gente vai falar bastante disso também. Nós vamos realizar mais uma live alusiva ao mês, ao tema, e nós vamos falar bastante sobre isso numa live agora no dia 17. A gente vai ter o Nelson Botelho, do Instituto Proteja, que é um defensor da criança e do adolescente no estado, o Jefferson Machado, que é da Associação Estadual dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul, o Júlio Fontoura, que vai estar com a gente, que é do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares. No dia 31, a gente também vai ter um diálogo com o Maurício Cunha, que é secretário nacional da criança e do adolescente, exatamente para falar sobre essas questões da importância da conjuntura toda enquanto sociedade na proteção. Nós, infelizmente, parece que com o passar do tempo, mais ainda, vamos ficando cada vez mais egoístas, egocêntricos e até mesmo omissos na proteção e na defesa. Então, é muito fácil as pessoas dizerem eu não tenho nada a ver com isso, fechar os meus olhos e cuidar da minha vida. Quando, na verdade, como eu falei, enquanto sociedade, nós temos que aprender a nos proteger e zelar por criança, por adolescente, por idoso, é uma das principais funções, e isso é amparada, inclusive, pela Constituição. Nós não podemos desamparar as nossas crianças, porque desamparar uma criança é um crime, né, enquanto família. E enquanto sociedade, nós temos essa responsabilidade de amar, respeitar e proteger. Então, nada mais correto para quando se identifica algum caso de abuso, algum caso de exploração, que se faça a denúncia. E, mais uma vez, eu quero lembrar aqui o Disque 100, que é o canal mais fácil até de lembrar, né, para fazer essas denúncias, e também o site da ouvidoria, o aplicativo Direitos Humanos Brasil, que vocês podem baixar, Telegram e o WhatsApp também para fazer essas denúncias. O WhatsApp é o telefone com o DDD 61 99 656 5008. E nós precisamos registrar. Apenas em 2020
o canal teve 95,2 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. O registro acaba correspondendo a 368.333 violações, inclusive agressões físicas, psicológicas, abuso sexual, estupro e exploração. Então, são vários formatos, às vezes, de violência que nem sempre a gente consegue evidenciar ou ver, mas são tipos de violências, a psicológica, por exemplo, que se dá em algum ambiente que essa criança convive e que é até mais difícil de perceber, mas que a gente precisa, enquanto família, né, enquanto amigos, enquanto vizinhos, estarmos atentos também a essas questões. A gente tem bastante comentários na nossa live do Facebook, daqui a pouquinho eu vou ler alguns, mas é bom a gente até falar, entrei no Diversão em Letras, a página do Facebook, e é bom a gente explicar a diferença de abuso sexual e de exploração sexual, né? Exatamente. Quando a gente fala do abuso sexual, a gente está falando diretamente daquela criança que sofre o abuso, mas a exploração sexual, ela também existe e é quando se tira algum proveito em relação àquela criança. No Brasil, nós sabemos, né, até do turismo de exploração sexual infantil, então é um combate muito ferrenho, um combate muito forte que a gente tem que trabalhar e principalmente, eu volto a falar, a conscientização de que todos nós fazemos parte disso, dessa responsabilidade como vigilantes, né, da proteção da criança e do adolescente, buscar saber, conhecer os conselheiros tutelares do teu município, a gente nunca sabe quando vai precisar acionar um deles, então é importante que se conheça, que se fale sobre esse tema, como eu falei, que é uma responsabilidade de todos nós. Esse mês do Maio Laranja tem, por princípio, essa vocação, né, que é falar sobre o tema, trazer informação, e às vezes tem gente que diz, nossa, só falam sobre isso esse mês, mas é porque esse mês é dedicado a isso, e quanto mais programas de televisão, quanto mais redes sociais estiverem aí falando e informando de tamanha importância. E eu vou deixar para vocês aqui a dica de chamarem as meninas, a Tanise e a Jéssica, para falarem sobre o livro Bailarinas Também Choram. Eu fiquei muito sensibilizada como a forma como elas conseguiram trazer, através de um desenho, através do texto, né, da historinha, uma forma de falar sobre isso com as crianças e até, como eu falei, de auxiliar pai e mãe a falar com o seu pequeno sobre esse tema, né? Falar com a criança, falar com o adolescente sobre esse tema, introduzir esse diálogo dentro da família, que às vezes, como tu falou, é um tabu tão grande que não se conversa sobre isso, né? No seu lar, na sua casa. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão e se fale mais sobre isso. O livro ficou assim realmente maravilhoso. Eu vou pedir, inclusive, para o meu pessoal enviar para vocês uns exemplares para que vocês possam conhecer e manusear e verem como ficou legal o material e como a gente tem que levar adiante esse trabalho dessas duas valorosas aí que se dedicaram a esse tema tão sensível na nossa comunidade nos dias de hoje. Atento aos sinais também, né, Cláudio, deputada? Às vezes a criança não fala, mas de repente desenha alguma coisa Exato. Que possa remeter ao abuso. Então, é sempre muito bom prestar atenção nas crianças. Eu trago até o exemplo do menino Henry, que ele passava muito mal ao chegar em casa, na casa da mãe, com esse padrasto, e realmente são pequenos sinais. A identificação, ela é sensível. O que até nos entristece, de certa forma, porque quem melhor para conhecer uma criança do que pai e mãe, né? Do que quem convive com ele, avó, avô, enfim, de quem está ali. E parece que as nossas vidas, né? O nosso dia se tornou tão corrido, mesmo que estejamos, boa parte de nós, em trabalho home office, nesse tempo de pandemia, parece que as nossas conexões não são mais as mesmas. E a gente precisa resgatar essa percepção
principalmente de quem está ao nosso lado, de quem está dentro das nossas casas, né? Como que se estabelece um relacionamento que daqui a pouco com o meu filho eu não consigo perceber, identificar algo que está se revelando diferente, né? Ou por que aquilo está acontecendo. Aquilo não é só uma simples birra que aquela criança está fazendo, na verdade é algum sentimento que ela acaba extravasando, que ela acaba revelando. Então é muito importante que a gente possa ter essa compreensão, saber agir, saber compreender, identificar esses sinais, né, para que as crianças possam realmente se sentirem acolhidas quando forem falar, quando forem compartilhar. E como tu falou, identificar os pequenos sinais, né? A Tanise, que é uma psicopedagoga, ela estava exatamente falando sobre isso, né? Os sinais que as crianças revelam muitas vezes num desenho, né? Algo que elas deixam, né? Que elas falam assim, parece que está meio perdido dentro de um contexto, de uma frase, mas que aquela criança vai deixando sinais, né? Mostrando ali sinais importantes que, se nós adultos não soubermos identificar, vamos acabar relativizando, deixando para lá, né, achando que não tem importância nenhuma, quando na verdade essa criança estava ali num pedido de socorro. Muito bem, muito obrigado, viu, deputada Lisiane Bayer, deputada federal, aí pela iniciativa também, obrigado por participar, e a gente fica à disposição aqui para continuar aí divulgando, né, essa campanha, como a gente comentou lá no início. A informação, antes de tudo, é fundamental. Obrigado por participar, viu, deputado? Obrigada a vocês, obrigado a toda a audiência, e a gente continua aqui em Brasília o nosso trabalho e sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço e até a próxima. Muitos comentários. Né? Olha, muitos comentários. Muitos comentários, vou ler alguns aqui. O Souza disse: esse tema deve ser conteúdo escolar, alertando nossas crianças para que denunciem qualquer tipo de violência infantil, porque a criança não fala por medo, está sendo oprimida pelo agressor. A Kátia Fantin diz: conscientizar a sociedade que todos devem fazer a sua parte, não podemos nos omitir, as crianças são o futuro da nossa nação. Tem também a Andressa Dornelles dizendo que foi muito esclarecedora a entrevista da deputada Lisiane Bayer. Ela diz que é uma responsabilidade de toda a sociedade mesmo. O Mário Paiva diz que se omitir é ser conivente. Michele Marques Gonçalves: precisamos falar, precisamos agir. O pessoal comentando que esse material é muito importante para a orientação aos pais e às crianças. Um abraço também para o Guilherme Colli, que justamente marcou a página do Diversão em Letras. Quem ficou interessado, então, é só entrar na nossa live do Facebook e procurar os comentários que tem aí Diversão em Letras.